Você acredita que pensa a falta, mas na verdade é o seu corpo que já está condicionado a vivê-la. A cada vez que você sente preocupação, medo ou insegurança, não é apenas uma ideia passando pela mente. É uma descarga química que alimenta cada célula com a informação da escassez. Esse processo se repete tantas vezes que se transforma em vício. Assim como alguém pode se acostumar a uma droga, você se acostuma à química do sofrimento. Seu corpo passa a esperar diariamente a mesma dose de hormônios do estresse para se sentir vivo. O mais intrigante é que essa dependência acontece sem consciência. Você acredita que escolhe os pensamentos, mas na verdade é o corpo que clama pela emoção conhecida. E quando não a recebe, cria pensamentos que a provoquem de novo. É por isso que muitas pessoas vivem em ciclos de preocupação, raiva e ansiedade. Não porque a vida é sempre difícil, mas porque o corpo está viciado na química dessas emoções. Sem perceber, se tornam reféns de um padrão químico repetitivo. Esse vício explica por que, mesmo quando tudo parece estar bem, surge uma inquietação. O corpo estranha a calma. Ele precisa do estresse, da falta, da reclamação. Então cria situações para produzir novamente a química que o alimenta. A escassez, portanto, não é apenas mental, é física. Está registrada em músculos, vísceras e nervos. Cada célula recebe instruções químicas que reforçam a ideia de que o mundo é limitado, perigoso e que a abundância não é segura. Esse condicionamento transforma o passado em presente constante. O corpo carrega memórias emocionais como se fossem atuais. Basta um gatilho simples e você revive a dor, a falta e o medo, mesmo que o perigo já tenha passado. Mas existe algo ainda mais profundo. Quando você mantém esse estado por anos, o corpo já não precisa de gatilhos externos. Ele mesmo ativa os pensamentos para continuar produzindo a química da escassez. O vício se torna autossuficiente. Esse ciclo cria uma prisão invisível. A mente acredita estar pensando livremente, mas está apenas servindo ao corpo, que exige emoções conhecidas. A química da escassez se torna um código de sobrevivência que sabota qualquer tentativa de mudança. É por isso que tantas práticas de prosperidade falham. As pessoas afirmam frases positivas, mas o corpo, viciado, rejeita a nova informação. Ele prefere a dor conhecida à liberdade desconhecida. O subconsciente físico vence a intenção consciente. A boa notícia é que esse vício pode ser quebrado. Da mesma forma que um corpo se desintoxica de substâncias químicas, ele também pode se reprogramar para novos estados emocionais. Mas antes, é preciso enxergar claramente o problema. Essa introdução é o seu alerta. Você não é refém de circunstâncias externas, mas do seu próprio condicionamento interno. O inimigo não está fora, está dentro, e a vitória depende de reeducar o corpo para viver em outra frequência. Imagine viver com um corpo viciado em abundância. A cada manhã, suas células pediriam doses de alegria, confiança e gratidão. Em vez de buscar falta, você buscaria expansão. Esse cenário não é fantasia, é ciência aplicada à consciência. Tudo começa com o entendimento de que seu corpo não é apenas veículo, é memória. Ele armazena cada emoção e decide, silenciosamente, se você viverá no campo da escassez ou da abundância. O despertar é perceber essa escolha. Agora que você entendeu como o corpo pode estar viciado em falta, vamos explorar o próximo ponto. Como as emoções negativas se transformam em memória fisiológica, fazendo do corpo um arquivo vivo do passado. O corpo não esquece. Cada emoção repetida se transforma em memória fisiológica. Quando você sente medo ou raiva, não é apenas a mente que reage. As glândulas liberam hormônios, os músculos se tensionam, o coração acelera. E tudo isso fica registrado nas células. Com o tempo, esse registro cria um padrão. O corpo aprende a responder sempre da mesma maneira, como se estivesse programado. Basta um estímulo semelhante ao passado para ativar o mesmo conjunto de reações químicas, mesmo sem perigo real.
É como se cada emoção deixasse uma marca física. O corpo guarda não só a lembrança consciente, mas a sensação química daquele estado. A cada repetição, a marca se aprofunda, tornando-se cada vez mais automática. Por isso, quando você revive uma memória dolorosa, o corpo reage como se estivesse acontecendo agora. Ele não distingue passado de presente. Ele apenas reconhece o padrão químico e libera a mesma resposta, mantendo você preso ao ciclo. Esse processo faz do corpo um arquivo vivo do passado. Se as experiências de escassez se repetiram, o corpo carrega essa informação como normalidade. As células passam a esperar diariamente o mesmo conjunto de substâncias. Assim, mesmo diante de novas oportunidades, você sente a mesma ansiedade antiga. Não é falta de capacidade, é condicionamento. O corpo está programado para reagir como reagiu antes e mantém a mente aprisionada no passado. A memória corporal é tão forte que pode bloquear novas possibilidades. Você pensa em mudar, mas o corpo resiste. Ele envia sinais de desconforto, inquietação e até dor física para manter você no território conhecido. Esse mecanismo, que um dia serviu à sobrevivência, hoje se torna prisão. Ele foi útil para evitar perigos reais, mas se transformou em repetição de traumas e emoções que não servem mais ao crescimento. Quando o corpo se acostuma a viver em falta, passa a buscar inconscientemente situações que confirmem esse estado. É por isso que você encontra repetidamente os mesmos problemas. Está apenas obedecendo às memórias químicas gravadas. Muitos acreditam que são suas escolhas conscientes que determinam seus resultados, mas na verdade o corpo já condicionou o campo mental. Ele reage antes de você pensar. Ele decide antes que você possa escolher de verdade. Esse é o motivo pelo qual mudar exige mais do que força de vontade. Se o corpo é memória, ele precisa ser reeducado. Não basta pensar diferente, é preciso sentir diferente. Só assim, as células começam a gravar novos registros. Ao entender o corpo como memória, você percebe que não está condenado ao passado. A memória pode ser ressignificada, substituída e expandida. Mas para isso, é preciso consciência e prática. O processo é físico e mental ao mesmo tempo. Quando você traz novas emoções ao corpo, começa a criar novas memórias fisiológicas. Gratidão, confiança e amor também são químicos. Eles podem substituir os velhos hormônios do estresse e instalar novas marcas positivas. A chave é perceber que o corpo não precisa ser prisão, pode ser aliado. Quando treinado para armazenar estados de abundância, ele passa a pedir diariamente novas doses de emoções elevadas, sustentando o novo padrão. Agora que entendemos o corpo como memória do passado, vamos mergulhar mais fundo e explorar a bioquímica da escassez, o que realmente acontece dentro do cérebro e das células quando vivemos em estados constantes de falta. Quando você vive em estados de falta, seu corpo entra em alerta. O cérebro dispara sinais para as glândulas adrenais, que liberam cortisol e adrenalina. Esses hormônios são úteis em situações de perigo real, mas em excesso criam um campo químico de sobrevivência constante. Esse campo químico molda sua percepção. Sob efeito de cortisol, sua atenção se estreita e você foca apenas em ameaças. O cérebro interpreta tudo como risco e reforça a sensação de que não há o suficiente, criando a ilusão de escassez. O corpo começa a consumir energia apenas para se manter em alerta. O sistema imunológico enfraquece, a digestão desacelera e o sono perde qualidade. É como se cada célula estivesse mais preocupada em sobreviver do que em crescer. Essa bioquímica também impacta os pensamentos. O excesso de estresse estimula áreas do cérebro ligadas ao medo e silencia regiões responsáveis pela criatividade. Você deixa de acessar soluções novas e fica preso a padrões repetitivos. Com o tempo, esse estado químico cria dependência. As células desenvolvem receptores específicos para esses hormônios do estresse. Quanto mais receptores, mais necessidade o corpo tem de produzir as mesmas substâncias. O vício se instala.
É por isso que você pode se sentir estranho quando tudo está calmo. O corpo sente falta da química habitual e provoca pensamentos de preocupação para reativar o estresse. Não é azar, é dependência fisiológica disfarçada de realidade. A bioquímica da escassez também condiciona o campo energético. Emoções de medo, raiva e ansiedade reduzem a coerência do coração e do cérebro, gerando um sinal eletromagnético desordenado. Esse sinal é transmitido ao campo ao redor. O campo quântico responde a esse sinal incoerente com mais experiências que confirmam a vibração. É como uma estação de rádio sintonizada em escassez. Não importa o quanto você queira abundância, só consegue captar falta. Esse ciclo químico também acelera o envelhecimento. O excesso de cortisol desgasta células, prejudica a reparação de tecidos e encurta os telômeros, estruturas ligadas à longevidade. A escassez não só limita sua mente, mas também o corpo físico. A boa notícia é que, assim como células se viciam em hormônios negativos, elas também podem se reprogramar para substâncias positivas. Gratidão, amor e confiança liberam dopamina, oxitocina e serotonina, que fortalecem o corpo e o campo. Quando você entende a bioquímica da escassez, percebe que ela não é um destino, mas um estado condicionado. O corpo não precisa viver eternamente no estresse. Ele pode aprender a se nutrir de emoções elevadas. Esse conhecimento dá poder. Se a falta é apenas química repetida, a abundância pode ser cultivada como nova química. Basta praticar até que as células desenvolvam receptores para os hormônios do bem-estar. Nesse ponto, o corpo deixa de pedir doses de medo e começa a pedir doses de confiança. A memória fisiológica se reconfigura e a química interna sustenta o novo estado de abundância. Agora que compreendemos a bioquímica da escassez, precisamos analisar como o campo quântico responde a esses estados. Porque não é apenas o corpo que sofre, o universo ao redor se organiza em sintonia com essa mesma frequência. O campo quântico é o espaço invisível onde todas as possibilidades já existem. Cada pensamento e emoção que você sustenta envia sinais a esse campo. Esses sinais são vibrações eletromagnéticas emitidas pelo cérebro e pelo coração, que atuam como transmissores. Quando você vive preso à química da escassez, o sinal que envia ao campo é incoerente e limitado. É como se sua estação estivesse sintonizada apenas em sobrevivência. O campo responde de forma fiel, trazendo experiências que confirmam esse padrão. Esse processo é automático. Você não atrai o que deseja conscientemente, mas aquilo que emite constantemente. Se seu corpo vibra em medo, preocupação ou falta, essa será a informação recebida pelo campo e devolvida na forma de circunstâncias externas. O campo não distingue bom ou ruim, ele apenas responde à frequência. Se o sinal é caótico, as experiências retornam em caos. Se o sinal é de gratidão e confiança, as experiências retornam em harmonia. A resposta é sempre coerente com a emissão. Essa lógica explica por que tantas pessoas vivem os mesmos problemas repetidamente. Elas acreditam ser vítimas da realidade, mas na verdade estão apenas recebendo de volta o sinal químico e emocional que sustentam todos os dias. O campo quântico atua como espelho ampliado. Tudo o que você sente em nível interno é refletido em nível externo. Não se trata de punição ou recompensa, mas de ressonância. O semelhante atrai o semelhante, sem exceções. Quando o corpo está viciado em falta, o campo registra um sinal de escassez contínua. Isso atrai relacionamentos limitantes, dificuldades financeiras e situações que reforçam ainda mais a vibração do medo e da carência. Ao contrário, quando você começa a sustentar emoções elevadas, a emissão muda. Gratidão, alegria e amor geram coerência entre coração e cérebro, criando um campo magnético forte e ordenado, que sintoniza possibilidades mais elevadas. Nesse estado, o campo passa a organizar a realidade em favor do novo padrão. Oportunidades surgem, pessoas certas aparecem e soluções inesperadas fluem. Não porque você forçou,
mas porque sua emissão mudou. A ciência já comprova que emoções elevadas ampliam a coerência cardíaca, aumentando a clareza mental e a sensação de expansão. Essa coerência cria um campo mais ordenado, capaz de interagir com o universo de maneira poderosa. O campo quântico não reage ao que você pede, mas ao que você é. Por isso, orações de desespero e afirmações sem emoção têm pouco efeito. O campo responde ao estado interno real, não às palavras que você pronuncia superficialmente. Isso significa que não basta pensar em abundância, é preciso senti-la. O corpo precisa experimentar a química da abundância para emitir um sinal compatível. Só assim o campo pode devolver experiências que confirmem esse estado. Quando você entende essa dinâmica, percebe que não está preso a um destino fixo. Sua realidade externa pode ser moldada sempre que sua emissão interna mudar. O campo está cheio de possibilidades, esperando apenas a sua frequência correta. Essa é a grande virada. Assumir responsabilidade pelo que você emite. Deixar de culpar o mundo e compreender que o campo apenas responde. Essa compreensão tira você da posição de vítima e o coloca no papel de criador consciente. Agora que sabemos como o campo responde à escassez ou à abundância, vamos mergulhar no mecanismo que mantém esse ciclo ativo. O círculo vicioso das emoções, onde pensamentos e química se reforçam mutuamente. Tudo começa com um pensamento. Esse pensamento gera uma emoção. A emoção desencadeia uma reação química no corpo. Essa química é sentida como sensação física, e essa sensação reforça o mesmo pensamento inicial. O ciclo, então, se repete sem fim. Imagine pensar em falta de dinheiro. O corpo libera hormônios de estresse. Você sente aperto no peito, tensão nos ombros. Essa sensação alimenta a ideia de que realmente não há o suficiente. O pensamento inicial se torna ainda mais real. Esse ciclo cria uma prisão invisível. O corpo e a mente ficam presos em uma conversa contínua, um reforçando o outro. A mente pensa a falta, o corpo a sente, e juntos constroem uma realidade onde a escassez parece inevitável. Com a repetição, o ciclo se torna automático. Você já não escolhe os pensamentos, é o corpo que os dispara. Ele pede a química conhecida, e para atendê-lo, a mente gera preocupações, medos e lembranças dolorosas. Esse processo transforma a vida em repetição do passado, porque cada vez que revive a mesma emoção, você reproduz a mesma química e sintoniza o mesmo sinal no campo. A mudança fica impossível enquanto o ciclo não é quebrado. O vício emocional é silencioso, mas poderoso. Você pode até desejar abundância conscientemente, mas se o corpo está preso na química da falta, ele continuará pedindo pensamentos compatíveis. A mente obedece, e o padrão se perpetua. É por isso que muitos sentem dificuldade em sustentar estados positivos. Não é falta de força de vontade, é química. O corpo está condicionado a viver em sobrevivência e cria pensamentos apenas para manter a sensação que conhece. Esse ciclo vicioso também afeta a identidade. A pessoa passa a acreditar que é ansiosa, preocupada ou estressada, quando na verdade não é sua essência, mas apenas o resultado de um corpo condicionado a repetir os mesmos estados. A repetição prolongada dessas emoções molda não só a mente, mas também o cérebro. Novas conexões não se formam e as antigas se fortalecem. O ciclo ganha raízes físicas, consolidando ainda mais a prisão emocional. A ciência mostra que redes neurais se fortalecem com o uso. Cada vez que você pensa e sente da mesma forma, reforça circuitos antigos. Quanto mais reforço, mais automático se torna. É assim que o ciclo ganha poder. O campo quântico recebe esse padrão repetitivo como se fosse seu verdadeiro estado de ser e devolve experiências compatíveis. Escassez atrai mais escassez. O ciclo químico e emocional se traduz em ciclo externo de limitações. Romper esse círculo exige interromper o fluxo automático entre pensamento, emoção e química. É preciso ensinar o corpo a sentir algo diferente, mesmo sem evidências externas.
É esse passo que inicia a mudança real. Quando você sustenta uma nova emoção, ainda que brevemente, começa a quebrar a cadeia. Um pequeno momento de gratidão pode interromper o ciclo da falta e abrir espaço para novas conexões neurais e novas respostas químicas. Aos poucos, o corpo aprende a gostar dessa nova química. Assim como se viciou em estresse, pode se viciar em confiança. A repetição consciente transforma o ciclo de aprisionamento em ciclo de expansão. Agora que entendemos como o ciclo vicioso das emoções mantém a escassez, precisamos aprender como descondicionar o corpo, libertando-o da dependência química das emoções negativas, para criar espaço para a abundância. Descondicionar o corpo é ensinar suas células a não dependerem mais da química do passado. É libertar o organismo da necessidade de medo, preocupação ou ansiedade para que possa se abrir a novas experiências emocionais e químicas. O primeiro passo é a consciência. Reconhecer que as emoções negativas não surgem apenas da mente, mas de um corpo condicionado a pedir as mesmas doses químicas. Essa percepção já reduz o poder automático do vício emocional. O segundo passo é a interrupção. Quando perceber o corpo pedindo o velho padrão, faça uma pausa. Respire fundo. A respiração é a ferramenta mais simples e poderosa para quebrar o ciclo, trazendo o corpo para o presente. A meditação é outro recurso essencial. Ao silenciar a mente consciente, você reduz a força das redes neurais antigas. No espaço de calma, o corpo deixa de receber a química do estresse e aprende a relaxar em novos estados. Visualização também ajuda a descondicionar. Quando você cria imagens internas de abundância e sente emoções elevadas, ensina o corpo a viver uma nova química, mesmo sem estímulos externos. É treino biológico para o novo eu. A prática precisa ser consistente. Um único momento de gratidão pode interromper o ciclo, mas não o quebra. É a repetição diária que reeduca as células, até que elas passem a preferir a química da confiança em vez da do medo. Outro ponto é não lutar contra o velho padrão. Resistir intensifica a força da emoção. O segredo é observar, reconhecer e substituir. Em vez de dizer, não quero sentir medo, diga a si mesmo, estou escolhendo sentir confiança agora. O corpo aprende por repetição. Quanto mais vezes você o expõe a estados de alegria, gratidão e amor, mais ele desenvolve receptores para esses hormônios positivos. Com o tempo, ele passa a pedir essa química naturalmente. Descondicionar também exige paciência. Assim como uma pessoa não abandona um vício em um dia, o corpo não se liberta de anos de condicionamento em uma semana. Mas cada prática consistente abre espaço para um novo padrão. O ambiente pode acelerar o processo. Lugares tranquilos, contato com a natureza e práticas de silêncio favorecem a nova química. O corpo se sente seguro e aprende que não precisa do estresse para se manter ativo. A chave é ensinar o corpo a gostar da calma. No início, ele estranha. Mas, ao sustentar repetidamente o estado, começa a associar prazer a emoções elevadas. O que antes parecia entediante se torna desejado. Esse treinamento cria um ciclo oposto ao da escassez. O corpo deixa de ser memória do passado e passa a ser ferramenta do futuro. Ele se condiciona a buscar expansão e não sobrevivência. Ao descondicionar, você percebe que já não precisa de estímulos externos para sentir abundância. O corpo aprende a gerar internamente os químicos do bem-estar, e essa autonomia liberta você da dependência do mundo externo. Esse é o caminho para transformar o corpo em aliado. De prisioneiro da escassez, ele se torna suporte da abundância. Cada célula se realinha com o novo estado e fortalece a identidade do eu abundante. Agora que entendemos como descondicionar o corpo, vamos explorar o próximo passo. Como reprogramar conscientemente as emoções para sustentar de forma duradoura a vibração da abundância. Reprogramar emoções é escolher, de forma deliberada, quais estados internos você deseja sustentar. Não se trata apenas de pensar diferente, mas de sentir diferente, até que o corpo grave novas memórias químicas e aprenda a preferi-las.
O primeiro passo é definir o novo estado desejado. Pergunte-se: qual emoção quero que seja minha base diária? Gratidão, confiança, alegria. Ao dar clareza ao alvo, você cria um norte que guia suas práticas de reprogramação. Em seguida, use a visualização. Imagine-se vivendo situações que despertam essa emoção. Quanto mais vívida a cena, mais intenso o sentimento. O corpo não distingue realidade de imaginação e passa a produzir a química correspondente. A repetição é essencial. Quanto mais vezes você sustenta a emoção escolhida, mais fortes ficam os circuitos neurais associados a ela. Com o tempo, a nova emoção deixa de ser esforço consciente e passa a ser resposta automática. Praticar gratidão é uma das formas mais eficazes. Ao agradecer diariamente, mesmo por coisas simples, você treina o corpo a liberar dopamina e serotonina. Aos poucos, ele passa a esperar essa química como novo normal. Outro recurso é a respiração intencional. Inspirar profundamente, focando em expandir o coração, ajuda a induzir estados de calma e coerência. Essa prática envia sinais ao corpo de que é seguro relaxar e vibrar em abundância. Palavras também reprogramam. Afirmações ditas com emoção gravam novos comandos no subconsciente, mas não basta repetir mecanicamente. É preciso sentir a frase, como se já fosse verdade. O corpo responde à emoção, não à frieza. Reprogramar é também escolher ambientes. Lugares caóticos alimentam a química da escassez. Espaços harmoniosos favorecem emoções elevadas. Cada cenário externo é estímulo que reforça ou enfraquece seu novo padrão. Com o tempo, o corpo começa a pedir a nova química. Assim como antes pedia estresse, agora pede alegria. É nesse ponto que a reprogramação se consolida. Você deixa de lutar contra o velho e passa a fluir no novo. Esse processo exige atenção plena. Sempre que notar o corpo tentando retornar ao padrão antigo, interrompa com consciência. Um momento de presença já basta para impedir que a velha emoção se instale novamente. É importante celebrar cada avanço. Ao reconhecer pequenas mudanças, você reforça a confiança e fortalece a nova programação. O corpo aprende que sentir abundância é não só possível, mas recompensador. Com a prática, sua identidade emocional muda. Você deixa de ser alguém condicionado ao estresse e se torna alguém habituado à expansão. Essa transformação é sentida não só na mente, mas em cada célula. Reprogramar emoções também altera sua vibração no campo. Estados elevados criam coerência eletromagnética e o universo responde organizando experiências compatíveis. Sua realidade externa se ajusta ao novo sinal interno. A reprogramação consciente é o passo que transforma o futuro em presente. Você não espera mais que algo aconteça para sentir abundância. Você sente agora e o campo se encarrega de confirmar. Agora que entendemos como reprogramar as emoções, vamos explorar o próximo ponto: como transformar o corpo em aliado permanente, sustentando de forma natural a vibração do novo eu abundante. Quando o corpo deixa de ser refém do passado e passa a sustentar novas emoções, ele se torna aliado poderoso do novo eu. Cada célula começa a vibrar em sintonia com a abundância, reforçando diariamente a identidade que você escolheu assumir. Nesse estado, o corpo não pede mais a química do estresse. Pelo contrário, ele busca emoções elevadas como combustível. Você acorda e sente vontade natural de expandir, de agradecer, de confiar. O vício em falta é substituído por vício em plenitude. O corpo como aliado significa que sua biologia se organiza em favor do novo padrão. O coração bate em coerência, o cérebro acessa mais criatividade, o sistema imunológico se fortalece. Prosperidade deixa de ser mental e se torna fisiológica. Essa transformação não é apenas subjetiva. Estudos mostram que emoções elevadas aumentam imunidade, melhoram a digestão, equilibram hormônios e promovem longevidade. O corpo responde com saúde ao novo estado emocional. Quando o corpo está alinhado, pensamentos negativos perdem força. Eles podem até surgir,
mas não encontram terreno fértil. As células já não pedem a química do medo, e a mente deixa de ter motivos para produzir esses padrões. O novo eu ganha consistência porque o corpo o apoia. Antes era luta, a mente desejava prosperidade, mas o corpo pedia escassez. Agora, ambos trabalham juntos. A biologia sustenta a consciência e a consciência reforça a biologia. Essa parceria cria estabilidade emocional. Você não depende mais de circunstâncias externas para se sentir abundante. O corpo aprendeu a produzir internamente a química da plenitude. O bem-estar deixa de ser exceção e se torna regra. Nesse ponto, sua energia se expande. Pessoas ao seu redor percebem diferença. Sua presença transmite calma, confiança e inspiração. O corpo, agora em coerência, irradia ao campo um sinal magnético poderoso que atrai novas possibilidades. Quando o corpo é aliado, a manifestação se acelera. A abundância não precisa mais ser forçada. Você vive em estado natural de receptividade, e o universo responde entregando experiências compatíveis com sua vibração elevada. Essa aliança também liberta você da autossabotagem. Antes o corpo puxava para trás, pedindo química antiga. Agora ele empurra para frente, pedindo expansão. Cada célula se torna cúmplice da sua evolução. O corpo, como aliado, permite sustentar mudanças de longo prazo. Você não apenas alcança prosperidade momentânea, mas mantém esse estado ao longo dos anos, porque ele está gravado não só na mente, mas também na biologia. Esse processo cria um ciclo virtuoso. Quanto mais você sustenta emoções elevadas, mais o corpo se fortalece. Quanto mais o corpo se fortalece, mais fácil é sustentar emoções elevadas. Prosperidade e saúde se retroalimentam. Com essa integração, você percebe que não existe separação entre mente e corpo. São aspectos de um mesmo sistema trabalhando juntos. A abundância deixa de ser ideia distante e se torna realidade sentida em cada célula. Agora que entendemos como o corpo pode se tornar aliado do novo eu, vamos mergulhar em evidências e experiências reais que mostram como essa transformação é possível e já está acontecendo na vida de muitas pessoas. A ciência já comprovou que emoções elevadas alteram a biologia. Pesquisas mostram que apenas alguns minutos de gratidão aumentam a coerência cardíaca e fortalecem o sistema imunológico. O corpo responde de forma imediata ao novo estado interno. Relatos pessoais também confirmam esse poder. Pessoas que praticam meditação e visualização diariamente relatam não apenas mais paz interior, mas também oportunidades inesperadas, curas espontâneas e transformações profundas em suas vidas. Essas experiências não são coincidência. Elas são resultado direto da mudança de frequência interna. Quando o corpo aprende a sustentar novas emoções, o campo quântico reorganiza a realidade externa em sintonia com esse estado. Em retiros de meditação, já se observou que pessoas em estados elevados de alegria e amor geraram alterações mensuráveis em marcadores biológicos, como redução de inflamações, normalização da pressão arterial e até reversão de sintomas crônicos. Essas evidências reforçam que a mudança não é apenas psicológica, ela é física. Cada célula responde aos sinais químicos e eletromagnéticos emitidos por suas emoções. A transformação do estado interno se traduz em transformação do corpo. Um exemplo marcante é o de indivíduos que, ao praticarem diariamente estados de gratidão, relataram aumento de resiliência emocional e prosperidade financeira. O campo responde com circunstâncias que refletem a nova vibração. Histórias de cura também se multiplicam. Pessoas que viviam anos presas a diagnósticos limitantes encontram melhora surpreendente ao reprogramar o corpo para emoções elevadas. O impossível se torna possível quando a biologia se realinha. A ciência do placebo explica parte desse fenômeno. Quando alguém acredita profundamente em uma mudança, o corpo produz substâncias compatíveis com a expectativa. Mas a prática consciente leva esse princípio além, sustentando resultados duradouros.
Essas transformações mostram que não estamos condenados ao passado. O corpo pode ser recondicionado e o campo responde à nova emissão. Isso abre espaço para viver uma vida de expansão, saúde e abundância em todas as áreas. Cada evidência reforça a ideia de que somos criadores da própria realidade. O corpo e o campo não trabalham contra nós. Eles apenas respondem fielmente ao estado interno que sustentamos com maior consistência. Esses relatos inspiram porque revelam algo universal. Se outros conseguiram reprogramar o corpo e transformar a vida, você também pode. Não é dom especial, é prática intencional aplicada com disciplina. Ao ouvir essas histórias, desperta-se dentro de você a certeza de que a mudança é possível. Esse despertar já começa a alterar sua química interna, porque a esperança também libera substâncias que fortalecem corpo e mente. Evidências científicas e experiências pessoais se unem em um mesmo ponto. A realidade externa não é fixa. Ela é moldada de dentro para fora, e o corpo treinado em abundância se torna a prova viva desse princípio. O próximo passo é usar esse conhecimento como convite pessoal. Chegou a hora de assumir a responsabilidade, abandonar de vez a química da escassez e sustentar conscientemente a identidade abundante que já está disponível em você. Agora que vimos evidências e relatos de transformação, avançamos para a conclusão, o chamado definitivo para deixar o vício da falta e viver em alinhamento com a abundância ilimitada do campo. A essa altura, você já percebeu que a escassez não é apenas uma condição externa, mas um vício interno. Seu corpo foi treinado a pedir doses diárias de emoções negativas e o campo respondeu fielmente, devolvendo experiências de falta. O despertar começa quando você reconhece que não é refém desse ciclo. O corpo pode ser reprogramado, a mente pode ser expandida e o campo pode responder de forma completamente nova. Tudo depende do estado que você decide sustentar. Você entendeu que cada emoção é química, que cada química molda pensamentos, hábitos e resultados, e que, ao mudar a química, muda-se o sinal enviado ao campo quântico. Essa é a chave para transformar a realidade. O corpo, antes prisioneiro do passado, pode se tornar aliado do futuro. Em vez de pedir medo, ele pode pedir confiança. Em vez de buscar dor, pode buscar gratidão. Essa escolha depende da prática diária de novos estados emocionais. A prática transforma teoria em realidade. Não basta compreender intelectualmente. É preciso sentar, respirar, visualizar, sentir. A repetição constante grava no corpo a nova memória e cria a identidade alinhada à abundância. A resistência que surge no início é apenas prova de que você está mexendo em algo profundo. Persistir é fundamental. A cada repetição, o velho padrão enfraquece e o novo se fortalece, até que se torna natural e automático. A abundância não está no futuro, está disponível agora. Ela começa dentro, na química que você sustenta, no estado que escolhe viver, no sinal que emite ao campo. O externo apenas reflete o que você já decidiu ser internamente. O chamado final é simples: abandone a química da falta. Não espere que as circunstâncias mudem para mudar sua emoção. Mude agora sua emoção e as circunstâncias inevitavelmente mudarão para refletir seu novo estado. Sua vida até aqui foi reflexo de um corpo condicionado ao passado. Sua vida daqui para frente pode ser reflexo de um corpo treinado em abundância. Essa escolha está em suas mãos, no próximo pensamento, na próxima respiração. Quando você assume a identidade abundante, o universo reorganiza tudo ao seu redor. Pessoas, oportunidades e recursos aparecem como resposta natural ao seu novo sinal. O campo não tem opção a não ser confirmar quem você se tornou. Essa é a transformação definitiva. Parar de viver como efeito das circunstâncias e passar a viver como causa consciente. Você deixa de ser vítima da realidade e se torna criador da sua experiência. Ao encerrar esta jornada, lembre-se de que não há limites. A cada novo estado sustentado, você abre portas para possibilidades maiores.
O campo é infinito e você pode acessá-lo sempre que escolher vibrar em expansão. A abundância não é privilégio de alguns, é direito de todos. Está disponível no mesmo campo em que você respira agora. O que diferencia quem a vive é apenas a coragem de abandonar o vício da falta e sustentar a frequência da plenitude. Este é o convite. Pratique, sinta, sustente. Transforme o corpo em aliado, faça dele prova viva da abundância. Quando isso acontecer, não será preciso buscar fora. Você se tornará a própria abundância, e o campo responderá em uníssono.